A casa era simples, com janelas grandes que deixavam o sol entrar livremente, aquecendo o ambiente e iluminando o piso de madeira bem cuidado. Era meu último dia ali. Depois de anos alugando o pequeno quarto no fundo do quintal, finalmente eu estava prestes a mudar para meu próprio apartamento, algo que parecia um sonho distante quando cheguei à cidade. Minha senhoria, Dona Teresa, sempre foi um pilar de acolhimento e gentileza. Ela cuidava da casa e do jardim com dedicação, como se fossem extensões da própria alma. Sua filha Marina, porém, era um mistério à parte. Durante todo o tempo que vivi ali, nossas interações eram breves, quase casuais. Ela era reservada, sempre com os fones no ouvido, uma expressão distante, e passava a maior parte do tempo na faculdade ou no quarto. Naquela manhã, enquanto empacotava minhas coisas, ouvi um bater discreto na porta. Quando abri, me deparei com Marina. Seus olhos castanhos profundos pareciam carregados de algo que não consegui decifrar de imediato. Ela sorriu, um gesto pequeno, quase hesitante, e se encostou na porta com os braços cruzados. Oi, Gabriel. Está saindo mesmo hoje? Perguntou ela, com a voz suave, mas cheia de uma energia latente. Assenti. Sim, parece que chegou a hora. É meio estranho, sabe? Me acostumei tanto com este lugar. Ela sorriu novamente, dessa vez com um ar quase enigmático. Você vai sentir falta? Do jardim, talvez? O jardim da casa era o ponto mais bonito do imóvel. Um espaço simples, mas cuidado com carinho, onde flores coloridas dividiam espaço com um pequeno banco de madeira sombreado por uma jabuticabeira. Eu tinha passado incontáveis tardes ali, lendo ou apenas ouvindo os sons da vizinhança. Muito, respondi com sinceridade. Esse lugar sempre foi especial. Você e sua mãe fizeram algo incrível aqui. Ela baixou os olhos por um momento, parecendo escolher as palavras antes de falar novamente. Então, antes de você ir, tem algo que eu quero te mostrar. No jardim. Pode ser agora? Aquilo me pegou de surpresa. Não conseguia lembrar de um momento em que Marina tivesse mostrado interesse em conversar comigo por mais de 2 minutos. Quem dirá em compartilhar algo no jardim? Mas havia algo no seu tom de voz, na maneira como ela evitava meu olhar direto, que me deixou intrigado. Claro, por que não? Disse, tentando esconder minha curiosidade crescente. Ela se afastou da porta, indicando que eu a seguisse. Suas mãos estavam entrelaçadas na frente do corpo, um gesto que eu não via com frequência nela. Marina sempre parecia tão autossuficiente, quase inatingível, e agora havia uma vulnerabilidade que eu não conseguia ignorar. No caminho até o jardim, o silêncio era quebrado apenas pelo som de nossos passos e pelo canto distante de um sabiá. Quando chegamos, ela parou ao lado da jabuticabeira e virou-se para mim. O vento bagunçou seu cabelo castanho, que caía em ondas sobre os ombros. É estranho, sabe? Começou ela, quase num sussurro. Você esteve aqui por tanto tempo, e a gente mal se falou de verdade. Acho que agora que você está indo embora, percebo como isso foi um erro. Senti uma pontada de surpresa e algo mais. Algo que me deixava inquieto. Não acho que foi um erro, Marina. Acho que as palavras falharam, e por um momento, tudo o que restou foi o som do vento. Ela deu um passo à frente, e eu senti o espaço entre nós diminuir de forma quase imperceptível, mas poderosa. Seu olhar se fixou no meu, e o que vi lá me deixou sem fôlego. Um turbilhão de sentimentos que eu não sabia que ela carregava. Foi nesse instante que percebi que aquilo não era apenas uma despedida comum. Marina estendeu a mão e segurou meu braço levemente. Antes de você ir, posso te pedir uma coisa? O toque de Marina era leve, mas firme o suficiente para prender minha atenção por completo.
Não era o tipo de gesto que poderia ser confundido com algo casual. O calor de seus dedos parecia irradiar até meu peito, enquanto sua voz carregava um tom que pendia entre o hesitante e o decidido. Claro, Marina. O que você precisa? Perguntei, tentando manter a voz neutra, mas incapaz de esconder completamente a curiosidade e o nervosismo que surgiam. Ela me olhou por um momento que pareceu durar uma eternidade, seus olhos examinando cada detalhe do meu rosto. Era como se estivesse ponderando se deveria dizer algo ou não. Então soltou uma respiração profunda e deu mais um passo à frente, diminuindo ainda mais a distância entre nós. Não é algo fácil de explicar. Na verdade, nem sei se é algo que você vai entender. Mas eu preciso fazer isso, só hoje, antes de você ir. Sua voz tremia levemente, mas havia uma determinação que me desarmava. Fazer o quê? Insisti, minha própria voz agora reduzida a um sussurro. Ela hesitou mais uma vez, mordendo levemente o lábio inferior enquanto olhava para o chão. Era uma expressão que eu nunca havia visto nela antes. Uma mistura de vulnerabilidade e algo mais. Algo que parecia dançar perigosamente na linha entre a insegurança e o desejo. Só confia em mim, disse ela, com um meio sorriso nervoso. Antes que eu pudesse responder, Marina deu um passo ainda mais ousado e, com um movimento rápido, suas mãos estavam nos meus ombros, me virando de leve em direção ao banco de madeira sob a jabuticabeira. Senta aí, por favor. Obedeci sem questionar, minha mente um turbilhão de pensamentos conflitantes. Algo sobre aquela situação parecia errado, ou pelo menos fora do comum, mas ao mesmo tempo havia uma intensidade magnética em Marina que me mantinha imóvel. Enquanto eu me sentava, ela permaneceu de pé, as mãos agora pendendo ao lado do corpo. Gabriel. Ela começou a falar, mas parou quase imediatamente, como se as palavras a tivessem abandonado. Então, em um movimento lento, ela se agachou na minha frente, ficando na altura dos meus olhos. Eu estava paralisado, e a única coisa que podia fazer era encará-la. O sol da manhã iluminava seu rosto parcialmente, destacando os contornos suaves de suas maçãs do rosto e a linha perfeita de sua mandíbula. Seus olhos pareciam ainda mais escuros à luz do dia, como se escondessem segredos que imploravam para serem desvendados. Eu nunca fui boa com palavras, sabe? Disse ela, finalmente quebrando o silêncio. Sempre fui a garota que guarda as coisas para si. E você sempre pareceu tão distante, mesmo estando tão perto, como se estivesse aqui, mas com a cabeça em outro lugar. Eu não sei o que dizer. As palavras saíram desajeitadas, e eu odiava como minha voz parecia fraca diante da força com que ela me encarava. Não precisa dizer nada, só escuta. Ela se aproximou mais, e agora suas mãos estavam nos meus joelhos, firmes e decididas. O calor do seu toque atravessou o tecido da minha calça, e eu tive que lutar contra o impulso de recuar, não porque quisesse me afastar, mas porque a intensidade daquele momento era esmagadora. Por um instante, ela não disse nada, apenas ficou ali, me olhando, como se estivesse esperando por algo. Então, finalmente, falou novamente, sua voz quase um sussurro. Eu deveria ter dito isso antes, talvez meses atrás, quando comecei a perceber o quanto você significava para mim. Mas eu não disse. Eu tive medo. Medo de estragar tudo. Ela fez uma pausa, mordendo novamente o lábio antes de soltar uma risada amarga. E agora, você está indo embora, e eu não posso deixar você ir sem fazer isso. Antes que eu pudesse perguntar o que ela queria dizer, Marina se inclinou e, com uma precisão cuidadosa, pressionou seus lábios nos meus. O choque foi imediato, uma corrente elétrica que percorreu meu corpo inteiro.
Por um momento, fiquei completamente imóvel, incapaz de processar o que estava acontecendo. Seus lábios eram suaves, quentes e hesitantes, como se ela estivesse esperando que eu decidisse o que fazer a seguir. Então, como se uma barreira invisível tivesse caído, minha própria hesitação se desfez. Minha mão subiu quase por conta própria, pousando na curva de sua bochecha, enquanto eu respondia ao beijo. Não havia mais palavras, apenas a linguagem silenciosa de nossos corpos. Era como se todo o tempo que passamos ignorando um ao outro tivesse culminado naquele único momento. Quando finalmente nos separamos, Marina permaneceu próxima, seu rosto ainda a centímetros do meu. Sua respiração era rápida e seu olhar estava cheio de uma mistura de nervosismo e alívio. Eu sei que isso foi impulsivo e talvez errado, mas eu precisava fazer. Não podia deixar você ir sem mostrar o que sinto. Eu ainda estava processando tudo. Meu coração batia tão rápido que eu mal conseguia pensar. Tudo o que pude fazer foi olhar para ela, tentando entender a profundidade do que acabara de acontecer. Marina, isso. Minha voz falhou, mas antes que eu pudesse terminar, ela colocou um dedo nos meus lábios, silenciando-me. Não precisa dizer nada agora. Só queria que você soubesse. Ela sorriu suavemente, mas seus olhos ainda estavam cheios de incerteza. Então, levantou-se e recuou, como se tivesse medo de ter ido longe demais. Vou deixar você terminar de empacotar. Obrigada por ouvir. E com isso, ela se afastou, deixando-me sozinho no banco. Tudo ao meu redor parecia congelado, como se o mundo estivesse segurando a respiração junto comigo. Quando Marina desapareceu pela porta de vidro que dava para a cozinha, eu permaneci sentado no banco, ainda sentindo o gosto de seus lábios. O calor de suas mãos nos meus joelhos parecia ter deixado marcas invisíveis, como se sua presença ainda estivesse ali, me cercando. Eu deveria levantar, voltar para o quarto e terminar de empacotar minhas coisas, mas minha mente girava em um turbilhão de pensamentos, impossibilitando qualquer ação. Ela realmente fez isso, pensei, passando as mãos pelo rosto. Eu conhecia Marina apenas como uma presença distante e enigmática, alguém cuja companhia estava sempre a um passo do meu alcance, mas nunca mais perto. E agora ela havia derrubado todas as barreiras de uma só vez. Levantei-me finalmente, incapaz de ficar parado por mais tempo. O jardim parecia mais silencioso do que nunca, como se os próprios pássaros tivessem parado de cantar, deixando apenas o som do vento nas folhas da jabuticabeira. Caminhei de volta para o quarto com passos hesitantes, minha cabeça ainda emaranhada nos acontecimentos. Quando entrei, vi as caixas meio empacotadas, uma lembrança do que eu deveria estar fazendo, mas tudo parecia distante e trivial, comparado ao que acabara de acontecer. Enquanto dobrava algumas roupas distraidamente, uma memória surgiu sem aviso. Era de semanas atrás, em uma manhã de domingo, quando eu estava no jardim lendo um livro. Lembrei-me de ter levantado os olhos e flagrado Marina me observando pela janela da cozinha. Na época, achei que ela estava apenas perdida em seus pensamentos. Mas agora, com o que ela dissera, percebi que talvez já houvesse algo mais naquela troca de olhares. O som de passos suaves no corredor me trouxe de volta ao presente. Olhei para a porta e por um momento pensei que fosse Marina, mas era Dona Teresa, carregando uma bandeja com um copo de suco e algumas bolachas. Pensei que poderia precisar de uma pausa, Gabriel, disse ela com um sorriso maternal, colocando a bandeja na escrivaninha ao lado da cama. Já está quase tudo pronto? Assenti, forçando um sorriso. Quase. Obrigado, Dona Teresa. Ela me olhou por um momento, como se quisesse dizer algo mais,
mas acabou apenas assentindo antes de sair. Assim que ela fechou a porta, minha mente voltou para Marina. O beijo, o toque, as palavras carregadas de sentimento, tudo parecia tão irreal. Eu deveria ter dito algo, reagido de alguma forma. Mas o que, exatamente? Não havia um manual para lidar com algo assim. A tarde passou em um borrão. Continuei a arrumar as coisas mecanicamente. Cada dobra e movimento, uma tentativa de acalmar o caos na minha mente. Quando o sol começou a se pôr, jogando tons de laranja e rosa pelo céu, percebi que Marina não havia saído do quarto desde o ocorrido. Pensei em bater à porta dela, mas não sabia o que dizer. Era melhor deixá-la processar também, imaginei. Por volta das 6, estava guardando minha última caixa no carro, quando ouvi passos rápidos no corredor. Virei-me e vi Marina parada na porta da cozinha, seu rosto iluminado pela luz do entardecer. Ela parecia ter tomado uma decisão, mas seus olhos ainda carregavam uma incerteza que deixava seu semblante vulnerável. "Você já vai?" perguntou com a voz mais baixa do que o habitual. "Sim", respondi, tentando não olhar diretamente para ela por muito tempo. "Só preciso carregar o último saco no carro e já estarei pronto." Ela ficou em silêncio por um momento, segurando a lateral da porta com os dedos. Então, como se tomasse coragem de uma vez, deu 2 passos à frente, saindo para o quintal. "Posso te ajudar com o saco?" perguntou sem esperar pela resposta. Antes que eu pudesse reagir, ela passou por mim, pegou a alça do saco que estava na varanda e começou a carregá-lo para o carro. Quando o saco estava no porta-malas, ela fechou a tampa com um movimento firme e se virou para me encarar. Seus olhos escureceram ao me olhar e a tensão entre nós voltou com força total. "Gabriel, eu..." começou ela, mas parou. Passou as mãos pelo cabelo e respirou fundo antes de continuar. "Desculpa por antes. Não sei o que deu em mim. Talvez tenha sido um impulso ou só o medo de te ver ir embora e nunca ter a chance de dizer o que eu sinto." Seus olhos estavam fixos nos meus e eu sabia que ela esperava uma resposta, mas as palavras ainda fugiam de mim. Tentei reunir algo que pudesse aliviar sua vulnerabilidade, mas minha própria confusão não ajudava. "Marina, eu não sei o que dizer. Foi inesperado." Minhas palavras saíram com cuidado, mas não soaram como eu queria. Havia algo mais que eu queria transmitir, mas parecia impossível de expressar. Ela sorriu de forma amarga e cruzou os braços, como se estivesse tentando se proteger de uma possível rejeição. "Eu não esperava que você soubesse o que dizer. Acho que nem eu sei. Só queria que você soubesse o que eu sinto. E que se alguma coisa disso significar algo para você, talvez não seja o fim, sabe? Mesmo você indo embora." Essas palavras me atingiram como um soco. Havia tanto nela, no olhar, na voz trêmula, nas mãos que agora apertavam os cotovelos como se fossem se partir. Ela estava se expondo completamente, e eu não sabia se estava pronto para corresponder, mas também não conseguia ignorar o que aquilo significava. Dei um passo à frente, fechando parte da distância entre nós. Meu coração batia forte, como se estivesse se preparando para saltar do peito. "Marina, eu..." comecei, mas antes que pudesse continuar, ela levantou uma mão pedindo silêncio. "Não diga nada agora, Gabriel. Só pense nisso, tá? Só pense." Sua voz falhou e ela virou-se rapidamente, voltando para a casa antes que eu pudesse reagir. Fiquei parado ali por um momento, olhando para a porta por onde ela desapareceu, sentindo o peso de tudo que havia acontecido naquele dia. O que quer que viesse a seguir, sabia que não seria simples. A noite havia caído completamente, cobrindo o jardim e a casa com uma escuridão tranquila, quebrada apenas pelo brilho tímido da lua. Eu estava parado ao lado do carro,
com as mãos nos bolsos, observando a casa como se esperasse que ela me dissesse o que fazer. O silêncio ao meu redor parecia amplificar a confusão que habitava minha mente. Entrei de volta na casa quase sem pensar, os passos ecoando no corredor vazio. Dona Teresa havia saído para visitar uma vizinha e Marina estava trancada no quarto desde que desaparecera após nossas últimas palavras. Havia algo quase sufocante no ar, como se todo o espaço estivesse impregnado pela tensão que tínhamos deixado em suspensão. Parei diante da porta de Marina, minha mão hesitando a poucos centímetros da madeira. Uma parte de mim gritava para que eu simplesmente fosse embora, mas outra, mais forte e impossível de ignorar, me empurrava a ficar, a resolver o que estava pairando entre nós. Respirei fundo e bati, 3 toques suaves que pareceram ainda mais altos no silêncio. Quem é? Sua voz veio abafada, mas firme, do outro lado. Sou eu, Gabriel, respondi com a garganta seca. Houve um longo silêncio antes de ouvir o clique da fechadura e a porta se abrir lentamente. Marina estava ali, com o rosto meio escondido pela sombra do quarto, mas seus olhos, agora mais claros à luz do abajur, me encaravam com uma intensidade que me desarmava. O que foi? Perguntou ela, cruzando os braços, mas não com a postura defensiva de antes. Era mais como se estivesse tentando se preparar para algo que não sabia bem o que seria. Engoli em seco, tentando organizar os pensamentos que pareciam estar em guerra dentro da minha cabeça. Eu não consegui ir embora sem falar com você, sem esclarecer algumas coisas. Ela me olhou, os olhos arregalados, e deu um passo para trás, me convidando silenciosamente a entrar. Quando cruzei a porta, ela fechou-a atrás de mim, e a distância entre nós parecia menor do que nunca. O quarto estava impregnado com um perfume suave que era tão dela que parecia abraçar o ambiente. Eu me sentei na cadeira próxima à escrivaninha, enquanto ela permanecia de pé, indecisa. Pode falar, disse, finalmente quebrando o silêncio, mas a hesitação em sua voz era evidente. Passei a mão pelo rosto, tentando encontrar o equilíbrio entre honestidade e cautela. O que aconteceu hoje não foi algo que eu esperava, e para ser sincero, não sei como reagir a isso. Mas, Marina, quero que você saiba que isso me tocou de uma forma que não consigo ignorar. Ela me olhou fixamente, e seus braços caíram ao lado do corpo, como se a força que os mantinha erguidos tivesse se esgotado. Eu sabia que era arriscado. Começou a voz trêmula, mas carregada de emoção. Mas eu precisava fazer. E agora... Bem, agora não sei se foi a coisa certa. Não foi errado. Interrompi, a intensidade em minha voz surpreendendo até a mim mesmo. Pelo menos não para mim. Foi confuso, sim, mas... não errado. Ela respirou fundo, como se minhas palavras tivessem tirado um peso de seus ombros. Então, deu alguns passos lentos na minha direção e parou ao meu lado, olhando para mim com algo entre cautela e esperança. Então, o que isso significa? Perguntou ela num sussurro. Por que, Gabriel? Eu não sei o que fazer com isso. Não sei como voltar ao que era antes. Eu olhei para ela e naquele momento algo clicou. Não havia como voltar ao que éramos antes porque, de fato, aquilo já não existia mais. O que quer que estivesse acontecendo entre nós havia mudado tudo. Levantei-me lentamente, ficando de frente para ela. Minha altura fazia sombra sobre seu rosto, mas ela não desviou o olhar. Talvez não devamos tentar voltar, murmurei. Talvez devêssemos descobrir para onde isso pode nos levar. Seus olhos se arregalaram e seus lábios se entreabriram, como se quisesse dizer algo, mas hesitasse. Você realmente pensa assim? Perguntou, sua voz carregada de incredulidade. Eu não sei exatamente o que estou sentindo agora, confessei com honestidade, mas sei que,
Desde que você entrou no jardim hoje, tudo mudou, e não consigo simplesmente ignorar isso. Marina deu um passo à frente, invadindo o espaço entre nós. Sua proximidade fazia meu coração disparar, e eu podia sentir o cheiro doce e inebriante de sua pele. Seus olhos buscaram os meus, como se estivessem tentando confirmar o que ela já sabia. E então ela estendeu a mão hesitante, até pousar os dedos levemente no meu peito. Isso é loucura, Gabriel, sussurrou, mas sua voz estava cheia de algo que não era arrependimento. Loucura. Talvez seja, admiti, minha mão subindo para tocar sua bochecha. O calor da sua pele contra a palma da minha era quase eletrizante. Mas talvez seja o que precisamos. Por um momento que pareceu se estender por uma eternidade, ficamos ali, olhando um para o outro, como se o mundo ao nosso redor tivesse desaparecido. Então, sem aviso, ela se inclinou para a frente, e seus lábios encontraram os meus novamente. Mas dessa vez não houve hesitação. Era um beijo cheio de urgência, como se tivéssemos esperado por ele por muito tempo. Minhas mãos deslizaram para sua cintura, puxando-a para mais perto, enquanto o resto do mundo se dissolvia completamente. O tempo parecia ter parado, e a única coisa que importava era o calor dos nossos corpos, a maneira como nossos movimentos se tornavam um só. Marina quebrou o beijo apenas por um momento, ofegante, com os olhos brilhando à luz do quarto. Eu não sei onde isso vai dar, disse ela com a voz rouca. Mas, por favor, não vá embora agora. Eu não vou, respondi sem pensar duas vezes. O quarto parecia envolto por uma atmosfera densa, carregada de emoção e algo mais profundo, como se o próprio ar estivesse ciente do que estava acontecendo entre nós. A proximidade de Marina fazia meu coração disparar em um ritmo que parecia impossível de controlar. Ela ainda estava a poucos centímetros de mim, os lábios inchados pelo beijo recente, os olhos escuros como um convite que eu não sabia se deveria aceitar ou resistir. Você não vai mesmo? Perguntou ela mais uma vez, como se precisasse ouvir aquelas palavras para acreditar nelas. Não vou. A firmeza em minha voz parecia mais uma promessa do que uma simples afirmação. Havia algo no modo como ela olhava para mim, algo que tornava impossível qualquer intenção de me afastar. Mas precisamos falar sobre isso, Marina. Precisamos entender o que estamos fazendo. Ela deu um passo para trás, como se minha declaração a trouxesse de volta à realidade. Passou a mão pelos cabelos em um gesto nervoso, o olhar vagando pelo quarto como se procurasse respostas que não estavam ali. Eu sei. Sua voz era suave, mas carregada de insegurança. Eu só... Não planejei nada disso, Gabriel. Não acordei hoje pensando que faria isso. Foi mais forte do que eu. E agora... Ela olhou para mim novamente, os olhos brilhando com uma mistura de medo e esperança. Agora eu não sei como voltar atrás. Talvez não seja para voltar atrás, sugeri, minha voz baixa, quase um sussurro. Talvez seja para seguir em frente, mas precisamos ser cuidadosos, Marina. Isso não é simples. Ela assentiu lentamente, mas o nervosismo ainda estava estampado em seu rosto. Havia um brilho em seus olhos que parecia estar à beira de lágrimas, mas ela a segurava com força, recusando-se a deixar que caíssem. Eu só sei que não quero que você vá embora sem saber como me sinto, sem que você entenda que isso aqui, nós, significa muito para mim. Cada palavra dela parecia atingir algo profundo dentro de mim. Não era apenas a confissão em si, mas a coragem e a vulnerabilidade que vinham com ela. Era como se ela estivesse se despindo de todas as suas defesas, mostrando-me cada parte de si mesma, boa ou ruim, e esperando que eu fizesse o mesmo. Eu entendo, Marina. Dei um passo em sua direção,
reduzindo novamente a distância entre nós. E quero que saiba que isso também significa muito para mim, mas temos que ter cuidado. Não podemos tomar decisões impulsivas agora. Ela riu sem humor, uma risada baixa e quase amarga. Decisões impulsivas? Acho que já passamos desse ponto, não acha? Seus olhos buscaram os meus, um toque de desafio misturado com sua fragilidade. Ou você não sentiu o mesmo quando eu te beijei? Hesitei por um momento, mas apenas porque as palavras certas pareciam difíceis de encontrar. Eu senti, Marina. É claro que senti, mas isso não muda o fato de que precisamos entender onde isso nos leva. Ela suspirou, deixando seus ombros caírem, como se o peso da situação finalmente estivesse se assentando. Certo. Então, o que fazemos agora? Perguntou num tom que parecia misturar frustração e resignação. Primeiro, precisamos ser honestos conosco mesmos. Respondi, minha voz soando mais confiante do que eu me sentia. O que isso realmente significa para você? Não apenas agora, no calor do momento, mas daqui para frente? Ela me olhou fixamente, seus olhos brilhando com determinação. Significa que você é mais do que apenas o inquilino da minha mãe. Significa que eu te vejo, Gabriel. E eu não quero fingir que isso não é real. Seus olhos encontraram os meus, e eu soube que ela estava sendo absolutamente sincera. Era assustador e emocionante ao mesmo tempo. Eu nunca havia considerado Marina dessa forma, mas agora que ela estava ali, diante de mim, tão aberta e honesta, não havia como negar a força do que estava acontecendo. E para você? Perguntou ela, sua voz mais baixa agora, quase um sussurro. O que isso significa para você? Eu queria responder imediatamente, mas as palavras simplesmente não vinham. Não porque eu não soubesse o que sentia, mas porque expressar isso em voz alta parecia tão definitivo, tão inescapável. Finalmente, respirei fundo e deixei as palavras fluírem. Significa que você é importante para mim, mais do que eu imaginava, mais do que eu sabia que podia ser. E significa que, por mais complicado que isso seja, eu quero descobrir o que podemos fazer juntos. Ela piscou algumas vezes, como se estivesse tentando processar minhas palavras. Então, sem dizer nada, deu um passo à frente e estendeu a mão, entrelaçando os dedos nos meus. O gesto foi simples, mas carregado de significado. Vamos descobrir juntos, então? Perguntou ela, sua voz agora mais firme, embora ainda carregasse um toque de hesitação. Vamos. Respondi, apertando sua mão levemente. Um passo de cada vez. O silêncio que se seguiu não foi desconfortável. Pelo contrário, havia algo reconfortante em estar ali, juntos, sem a necessidade de palavras. Era como se tivéssemos finalmente encontrado um equilíbrio frágil, algo que ambos sabíamos que precisaria ser sustentado com cuidado. Você devia dormir um pouco, disse ela, finalmente soltando minha mão, mas permanecendo próxima. Parece que os dois precisamos clarear a cabeça antes de dar o próximo passo. Assenti, sabendo que ela estava certa. E você também, Marina. Amanhã pode ser mais fácil. Ela sorriu suavemente, um sorriso que parecia carregar tanto tristeza quanto esperança. Boa noite, Gabriel. Boa noite, Marina. Saí do quarto com o coração pesado, mas também com a sensação de que havíamos dado um passo importante, mesmo que ainda estivéssemos no começo de algo incerto. A manhã chegou envolta em um silêncio quase cerimonial. Os primeiros raios de sol atravessavam as cortinas da casa, iluminando de forma suave os cantos do meu quarto. A noite anterior parecia um sonho, ou talvez um pesadelo, mas o peso no meu peito deixava claro que tudo havia sido real. Marina e eu tínhamos cruzado uma linha, uma da qual não havia retorno, e agora precisávamos lidar com as consequências.
Enquanto terminava de colocar minhas últimas coisas no carro, ouvi passos atrás de mim. Virei-me e vi Marina parada na varanda. Ela estava descalça, vestindo um vestido leve que balançava suavemente com a brisa matinal. O olhar em seu rosto era firme, mas vulnerável. Ela segurava uma xícara de café, como se fosse um escudo contra a incerteza. Achei que poderia precisar disso antes de pegar a estrada, disse ela, estendendo a xícara para mim. Peguei o café de suas mãos, nossos dedos roçando por um breve momento. O toque era sutil, mas o suficiente para me lembrar da intensidade de tudo que havíamos compartilhado nas últimas 24 horas. Obrigado, respondi, tentando encontrar as palavras certas para preencher o silêncio entre nós. Ela não disse nada, apenas cruzou os braços e olhou para o jardim. O canto de alguns pássaros era o único som além do farfalhar das folhas. Era o mesmo jardim onde tudo começou, e agora, de alguma forma, parecia o lugar certo para encerrar o que quer que fosse aquilo. Eu pensei muito durante a noite. Comecei, minha voz mais firme do que eu esperava. Sobre nós, sobre o que aconteceu. Ela virou-se para me encarar, os olhos fixos nos meus, como se estivesse se preparando para ouvir algo definitivo. E? Perguntou, sua voz quase um sussurro. Respirei fundo, buscando coragem para ser honesto, não apenas com ela, mas comigo mesmo. Marina, o que aconteceu entre nós foi intenso, real, e eu não me arrependo disso, mas também não sei como podemos seguir em frente. Há tantas coisas em jogo, tantas complicações. Ela apertou os lábios, claramente tentando manter a compostura. Então é isso? Você está dizendo que foi um erro? Que tudo isso foi por nada? Não, não é isso. Interrompi rapidamente. Não foi um erro. Longe disso. Mas também não posso fingir que não há obstáculos. Sua mãe, a forma como isso pode nos afetar. Não quero te machucar, Marina. E não quero que você se machuque por minha causa. Ela suspirou, os ombros caindo levemente. Eu sei que não é simples, Gabriel. Eu nunca disse que seria. Mas, para mim, vale a pena tentar. E se você acha que não, tudo bem. Só quero que você seja honesto comigo. O peso de suas palavras caiu sobre mim como uma avalanche. Havia algo tão puro na forma como ela se abriu para mim. Algo que eu sabia que não poderia retribuir completamente naquele momento. Eu a admirava, sentia algo profundo por ela, mas estava claro que nossas vidas estavam em direções diferentes. Eu estava indo embora e ela ficaria ali, com os ecos do que havíamos compartilhado. Dei um passo à frente, reduzindo a distância entre nós. Levantei uma mão e toquei sua bochecha levemente, sentindo a maciez de sua pele sob meus dedos. Você é incrível, Marina. Forte, corajosa. E eu admiro isso em você. Mas eu preciso ser honesto comigo mesmo. Agora não consigo te oferecer o que você merece. E isso não seria justo. Os olhos dela se encheram de lágrimas, mas ela não as deixou cair. Em vez disso, colocou a mão sobre a minha, segurando-a em sua bochecha por um momento mais longo do que eu esperava. Obrigada por ser honesto, disse ela com a voz trêmula. Mesmo que isso parta meu coração. Minha garganta apertou e por um instante pensei em me arrepender do que estava dizendo. Mas sabia que a pior coisa que poderia fazer seria prometer algo que não poderia cumprir. Talvez isso não seja um adeus definitivo. Arrisquei, mesmo que as palavras soassem vazias até para mim. Talvez o destino nos leve a um lugar onde isso possa funcionar. Ela sorriu levemente, um sorriso que não alcançou os olhos. Talvez, mas não vou esperar, Gabriel. Não posso, a vida continua. Assenti, entendendo perfeitamente. Eu só quero que você saiba que eu me importo, mais do que consigo expressar. Ela deu um passo para trás, soltando minha mão. E eu também me importo,
Por isso espero que você encontre o que está procurando, onde quer que seja. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Finalmente, inclinei-me para ela, depositando um beijo suave em sua testa. Uma despedida que parecia insuficiente para tudo o que havíamos vivido. Então, entrei no carro e liguei o motor. Enquanto dirigia para longe, olhei pelo retrovisor e a vi parada na varanda, uma silhueta contra a luz da manhã. O peso daquela partida ficou comigo por muito tempo, mas algo dentro de mim sabia que, por mais doloroso que fosse, era o certo naquele momento. Algumas histórias não têm finais perfeitos, mas isso não significa que não sejam importantes. E em algum lugar dentro de mim, uma pequena chama de esperança ainda ardia. Talvez o destino tivesse outros planos para nós. Talvez nossas vidas se cruzassem novamente. E se isso acontecesse, eu esperava estar pronto,